Oi, voltei. Oi, oi. 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 Então tá, então vamos começar e aí vocês me interrompem a toda hora que puderem, Tá bom. Deixa com a tá? gente. Ótimo. É, eu ainda estou mudando esses slides muito, tá? Então eu Uhum. vou reorganizar eles bastante desde das ideias que me apareceram ontem, mas a minha ideia, há uma semana atrás, para o melhor jeito de apresentar isso aqui, era começar com uma big picture que seria um pôster. E aí ele teria esses componentes daqui. Uhum. Vários deles ficariam com letra bem pequenininha, se a gente pusesse tudo na tela de uma vez só. E um jeito da gente seguir o que está nele é a gente fazer esse caminho daqui. E a gente começar por aqui e vir nessa direção. Uhum. Então, se a gente fizer isso, bom, peraí, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Esse retângulo daqui seria todo o texto de um determinado livro clássico de teoria de categoria, chamado Categories for the Working Mathematician. Isso aqui, só que eu tenho a sensação de que ele foi, por motivos editoriais, resolveram publicar ele sem os diagramas, então é como se os diagramas estivessem faltando. E aí, Nossa. é, mas é a sensação minha, né? Porque eu sou mais viciado em diagramas do que as outras pessoas. E eu tenho determinados métodos para reconstruir os diagramas que faltam. E se eu desenho os diagramas que faltam, eu teria essa figura daqui, que seria um montão de diagraminhas. Aí daqui a gente passa para uma outra apresentação do lema de Ioneda, de um outro livro, o livro da Emily Hill. Aí aqui eu colocaria 3 páginas do livro dela, e quando a gente reconstrói os diagramas que estão faltando, eles têm a mesma forma que esse diagrama daqui, só que uma notação um pouco diferente. E esse material daqui é feito para poder apresentar ele para pessoas que sabem só um pouquinho de matemática. Uhum. E eu acho que pessoas que sabem só um pouquinho de matemática preferem uma outra notação, que é a minha notação, que está aqui. Então, aqui a gente tem um terceiro diagrama com o mesmo formato desses daqui, só que é uma outra notação, que acaba parecendo mais com lógica. Uhum. Também daria para a gente fazer esse desvio aqui e ver um determinado exemplo que aparece no livro da Emily Hill, como uma aplicação do lema de Ioneda. E para provar que isso não é só uma enrolação, não é só uma experiência com linguagens diagramáticas, a partir desse diagrama eu mostro que é bem fácil a gente formalizar ele totalmente, a gente transformar cada objeto dele em algo que ou é uma definição ou é uma definição de tipo, quer dizer, ou é uma definição de tipos ou é uma definição de um termo, e a gente consegue transformar isso numa linguagem de programação que é meio linguagem de programação, meio um proof assistant. Então, as pessoas usam ela para formalizar algumas demonstrações. Então, isso seria uma desculpa para a gente aprender uma linguagem de diagramas aqui que é fácil de formalizar. E o lema de Ioneda é especialmente interessante porque ele é bem indigesto no início, mas ele... e ninguém tem diagramas bons para ele. E, e ele é relativamente fácil de formalizar depois que a gente consegue tudo isso. Ele tem vários elementos de vários tipos dentro dele. Então, Eduardo, eu estou entendendo, assim, o jeito que você entende o seu projeto, inclusive didático e de, como você chamou, de pensamento diagramático, é para meio que completar esse missing link ali que permite que Isso aí. essa apresentação da Rio e desse livro mais canônico, do Working Mathematician lá, seja uma Uhum. coisa mais viável para quem está trabalhando hoje, por exemplo, em computação. Sim, uhum. Tá. E para mim isso me ajudaria muito também, porque alguns tipos de missing diagrams que eu inventei são diagramas que me permitem passar do caso geral para o caso particular. E o caso particular me dá muita intuição a respeito do caso geral. Uhum. E depois eu falo sobre um exemplo específico disso. Então, se eu não desenhar todos os pedacinhos dos diagramas que estão faltando, se eu desenhar só os principais, e se eu só desenhar esses 4 componentes daqui, daquele diagrama grande da outra página, das 8 coisas da outra página, eu fico com isso aqui. Então, aqui já dá para ver que o formato dos diagramas é muito parecido, o formato desse é praticamente o mesmo desse, exatamente o mesmo que esse, só que a notação é um pouco diferente. Uhum. E aqui
é a anotação da Emily Hill e aqui é uma passagem para um caso específico. Então, a gente tem um formato bem parecido. Eu, nesse caso, resolvi não desenhar essa bijeção curva daqui e resolvi desenhar uma coisa extra nesse L daqui. Então, embaixo desse L eu desenhei isso aqui completando um quadradinho. Mas para ver que o formato é bem parecido e a gente vai ver que isso aqui é um caso particular disso. Entendi. Vamos voltar. Deixa eu falar um pouco sobre essa ideia dos missing diagrams. Vocês chegaram a ler isso aqui? Vocês podem ler agora e me dizer ok quando tiverem lido? Ok. Tá, então vamos seguir para outra citação. Esse Dark é um artigo meu. Então leiam isso aí e me digam ok. Quando terminarem. Já tinha lido esse artigo anteontem. Oba, legal. Legal. Li. Beleza, mais uma citaçãozinha do IDART. Ok. Então, tem uma inversão, então, também, né? Entre se você segue a prova e o diagrama, o leitor que reconstrói, que nem naquela citação, e a versão do que você está propondo aqui, que dá o esqueleto, na verdade, Sim, tem a partir uma informação comprimida ali, né? Eu não consigo reproduzir exatamente o texto original, mas eu consigo reproduzir todas as ideias do texto original a partir do esqueleto. Entendi. E mais duas citações, quer dizer, na verdade, essa aqui toma 2 slides. Então, leiam isso e me digam ok quando for para passar para o outro. Eu li esse começo também. Ok. E a continuação dela. Ok. Tá. Então, o que seriam boas características de missing diagrams? Aqui tem uma listinha. Primeiro, a gente tem que ser muito fácil reconhecer no diagrama os objetos que estão sendo falados no texto, ou seja, a anotação tem que ser muito parecida, se possível a mesma. A gente tem que ter determinadas anotações posicionais que, a partir do diagrama, a gente consiga descobrir por que um objeto está em cima do outro, ou à direita do outro. Então, por exemplo, uma anotação posicional que eu vou usar muito é que, se eu tenho uma categoria C desenhada no diagrama e eu desenho 2 objetos e um morfismo entre eles acima do C, repara que a convenção, na maioria dos livros de hoje em dia, é que boldface quer dizer categoria, maiúsculo quer dizer objeto e etc. quer dizer morfismo. Então, se isso aqui está desenhado acima do C, assim, a convenção é de que provavelmente esse morfismo daqui está dentro da categoria C. Então, acima geralmente quer dizer dentro. Além disso, deve ser possível inferir um monte de tipos e definições a partir dos diagramas, a gente vai ver como. E, além disso, a gente deve entender direitinho o que a gente está fazendo, no sentido de que tudo que aparece no diagrama, tanto setas quanto letras, deve ser algo que é fácil de formalizar. E tem mais um itemzinho para o wishlist, que é o diagrama deve conter todas as entidades mencionadas no texto, ou
quase todas. Eu estava pensando em fazer um exercício, só que talvez transformar ele em handouts quando eu apresentar isso aqui para pessoas, mas acabei não terminando. Se a gente pega a seção que eu estou falando do CWM, que é o livro clássico do Mark Lane, e a gente tem, eu pensei em mostrar esse diagrama daqui, mostrar um determinado trecho do livro do Mark Lane e fazer as pessoas verem que tudo que é mencionado naqueles 2 parágrafos aparece nesse diagrama daqui. Mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Uhum. A gente vai fazer isso com outras notações. Em muitas situações, eu vou preferir usar um diagrama menor. E uma coisa que vai acontecer é que toda essa parte daqui é óbvia num determinado sentido. A gente vai ver que dá para reconstruir toda essa parte daqui a partir da parte da esquerda. Então, nessa parte da esquerda, essas coisas aqui são fáceis de interpretar. Isso aqui está dentro da categoria D, isso aqui está dentro da categoria C. A gente tem um funtor indo daqui para cá, então esse funtor leva esse objeto nesse, esse objeto nesse, esse objeto nesse, esse morfismo nesse, esse morfismo nesse. Uhum. E aqui embaixo tem 2 funtores com nomes meio misteriosos. E uma coisa que o livro do Mark Lane faz muito é que ele dá o nome de um funtor e ele espera que o leitor saiba deduzir exatamente o que é aquele funtor a partir do nome. Ele acha que o nome é expressivo o suficiente e o leitor tem que aprender a deduzir significados a partir de nomes em determinadas situações. Então, se a gente vai tentar decifrar o que é esse funtor aqui, a gente vai fazer um determinado subdiagrama, que não está aqui, mas mesma coisa para esse. E quando a gente for tentar entender o que é essa transformação natural daqui, aí ela vai virar esse diagrama daqui, e se a gente for tentar entender melhor o que é esse quadrado dela, ele vai virar isso aqui. Tá? Então, entre muitas aspas, toda essa parte da direita é óbvia, no sentido de que ela é fácil de reconstruir a partir do diagrama da esquerda. Ele é só o nosso jeito de entender em detalhes o que quer dizer essa parte daqui de baixo. Eu, por enquanto, estou meio que dando um trailer do que a gente vai ver, tá? Os detalhes vão vir depois. Às vezes eu vou usar um diagrama um pouco menor do que esse. A parte mais importante desse diagrama daqui vai ser esse L daqui de cima e essa seta daqui de baixo. Às vezes eu vou até omitir essa parte aqui do meio. E esse diagrama daqui é muito grande, é difícil desenhar a seta curva. Na verdade, a parte mais importante de todas desse diagrama daqui, para o lema de Yoneda, é que existe, a partir do momento em que a gente conhece uma seta desse objeto daqui para esse, existe um jeito natural da gente obter uma seta, essa daqui, indo desse funtor para esse. E vice-versa. Se a gente conhece esses 2 funtores e a gente tem uma transformação natural entre eles, vai existir um jeito natural da gente reconstruir essa seta daqui. E aí, isso é toda a parte difícil do lema de Yoneda. Pelo menos a parte que eu achava incrivelmente difícil. Uhum. Às vezes eu vou usar formas ligeiramente diferentes para os meus diagramas, às vezes eu vou desenhar tudo isso, às vezes eu vou fazer uma coisa um pouquinho menor. Esse é um slide também para as pessoas que conhecem o Mark Lane, então vou contar para vocês bem rápido como é que isso funciona. Meio como curiosidade histórica, tá? Se a gente for ler a definição, demonstração, etc., do lema de Yoneda no Categories for the Working Mathematician do Mark Lane, a proposição 1 vai ser essa parte daqui, toda essa parte daqui, e aí aqui a gente tem 2 categorias quaisquer, D e C, e nessa categoria C a gente escolheu um objeto C para botar aqui. Na proposição 2, a gente decide fazer algo mais específico, a gente troca essa categoria C pela categoria dos conjuntos, a gente troca esse objeto aqui por um determinado conjunto específico, que é o conjunto que tem um elemento só, e aí, a partir do momento que a gente faz isso, as setas daqui são
Gente, por favor, me interrompa toda hora que vocês quiserem, tá? Eu não sei direito quanto de matemática você sabe. Eu, assim, falando pessoalmente, não sei se posso falar pelo Caron, mas assim, a gente tem um conhecimento, por exemplo, para te dar uma ideia de onde a gente está agora, do que eu acompanho e do que eu não acompanho. Eu tenho uma vaga ideia de ler sozinho, mas de não fazer trabalho, eu não acompanho bem uma demonstração. Tá. A demonstração desse dilema, absolutamente, para mim, é outra língua. Eu sei que o lema de Oneida tem a ver com como é que é a construção daquele functor home que vai para a categoria dos conjuntos. Uhum. Então, eu sei que ele tem a ver com isso, reconheço, portanto, que está se construindo aqui um que vai para essa categoria. Agora, por que a prova passa pelo conjunto, por esse objeto de um elemento só e como que isso está, as etapas, eu faço a menor ideia, entendeu? Beleza, a gente vai ver isso em detalhes depois, com uma anotação que eu acho um pouquinho melhor do que essa. Estou na mesma que o Gabriel, mais ou menos. Estou acompanhando uma geral, mas não saberia reconstruir exatamente do que se trata. Tá, como eu falei, isso aqui não é muito legível. Por enquanto, estou falando as coisas meio por alto e daqui a pouco a gente vai ver os detalhes todos. Então, só para dar uma noção, uma coisa que eu faço às vezes com diagramas é pegar um diagrama de um caso geral, que é esse aqui, e passar ele para um caso particular. Uhum. Aqui, essa categoria é uma categoria qualquer que eu escolhi, uma categoria C. Um jeito de transformar, particularizar, especializar isso aqui é dizer, a partir desse momento, a categoria C passa a ser a categoria dos conjuntos. Se a gente fizer isso, a gente passa desse diagrama para essa parte de cima desse diagrama daqui. A gente ainda não tem a parte de baixo. Uhum. Então, basicamente, a gente mudou essa categoria para conjuntos e a gente mudou o nome do funtor. E aí eu vou criar uma outra especialização, que é que eu vou querer que esse objeto aqui, que era um objeto qualquer, vire conjunto com um elemento. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver como é que aparecem essas coisas aqui. E, bom, deixa eu passar para coisas mais práticas. A ferramenta principal que eu uso para fazer diagramas interessantes é o que eu chamo de diagramas internos ou internal views. Então, deixa eu pegar um exemplo. Esse exemplo daqui eu analiso em muito detalhe num artigo que eu publiquei chamado Planar Writing Algebras for Children. Vamos olhar para a função raiz quadrada, não a função raiz quadrada qualquer, mas uma função raiz quadrada que ela só aceita como inputs os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Nem números inteiros negativos ela aceita como inputs. Tá? Se você pedir para essa função daqui calcular a raiz quadrada de 1,5, ela rejeita porque o input está ruim. Se você pedir para ela calcular a raiz quadrada de menos 5, ela também rejeita porque o input está ruim. Uhum. Então, normalmente, quando a gente define uma função num livro de matemática, a gente usa essa notação daqui. A gente diz que essa função, aqui está o nome da função, ela vai desse conjunto, nesse conjunto daqui, isso aqui é o que a gente chama de domínio, isso aqui é o que a gente chama de contradomínio, e ela funciona desse jeito daqui de baixo. Então, isso aqui é como calcular o resultado a partir do input dela. Uhum. Então, ela leva um nzinho, esse nzinho faz o papel de um elemento qualquer daqui, então é uma variável aqui. Para qualquer elemento de nzão que você dê para ela, ela vai retornar algo que a gente escreve desse jeito daqui. E agora vamos comparar esse diagrama da esquerda com um jeito de desenhar essa função que é parecido com a parte de cima dele, é bem parecida com o jeito que eu aprendi funções quando eu estava no primeiro ou no segundo ano do primeiro grau. Uhum. É o seguinte, o conjunto N vai ser desenhado como um blob aqui, o conjunto R vai ser desenhado como um blob, só que eu não vou desenhar todos os elementos do conjunto N, só vou desenhar alguns. Uhum. Então, repare, 5 não está desenhado, a gente só sugere que ele está aí. E para cada elemento desses, a gente diz onde é que ele vai. Então, o 0 vai no 0, 1 vai no 1, 2 vai no raiz de 2, 3 vai no raiz de 3, e 4 vai no raiz de 2. E essa última linha daqui é o caso geral, que é uma cópia disso daqui. Então, o que a gente está dizendo é que
se você pegar um elemento geral qualquer desse conjunto daqui, ele é elevado em raiz de n. Repara que não são todas as linhas daqui que estão escritas desse jeito. Em algumas situações o sinal de raiz aparece, em outras situações não. E o grande truque é que o que a gente coloca aqui à direita é o resultado de aplicar essa função no input, talvez seguido de umas reduções no termo de lambda cálculo. Então, talvez seguido de umas simplificações num determinado sentido. Uhum. Então, por exemplo, se você for calcular a raiz de 4, existe um passo natural que você pode fazer, que é transformar isso em 2. Sim. Tá? Então, e aqui embaixo a gente tem uma cópia dessa seta daqui, só que com o nome da função escrito em cima da seta. E então, aqui a gente tem o que eu chamo de visão externa da função. Aqui eu tenho um conjunto e outro conjunto, e eu não estou olhando dentro desses conjuntos, eu só estou dizendo que a função raiz quadrada leva cada elemento desse conjunto daqui nesse elemento daqui. Uhum. E aqui eu estou olhando dentro do conjunto dos inputs, e aqui eu estou olhando dentro do conjunto do contradomínio. Então, você chama de visão interna essa visão que como se abrisse a caixa preta da função, né? Exatamente. Então, eu tenho externo embaixo e interno em cima. Entendi. Mas o interno sempre tem a ver com essa visão mais assim extensional da coisa? Sim. Uhum. Tá. Na verdade, em geral, o que eu vou fazer na visão interna é só representar o caso geral, mas eu prefiro começar por esse exemplo daqui, que tem um monte de casos particulares para mostrar a motivação. E eu acho esse um bom exemplo para discutir como é que a coisa vai ser escrita, com a anotação das setas. Repara que essas setas têm um rabinho aqui e essas setas aqui não têm rabinho. Uhum. Tá? Então, isso aqui é um trecho do meu artigo Planar Writing Algebras for Children, que explica como é que eu estou usando isso. Uhum. Só que vocês lessem ou relessem isso e me dissessem ok quando terminarem. É interessante porque, por um certo lado, é contraintuitivo, né? A ideia de que o caso geral na visão interna é menos abstrato que a visão externa, né? Mas, Sim, uhum. mas eu estou entendendo que em algum sentido é, né? Mas menos abstrato, né? Porque o que está em jogo não é, digamos assim, o morfismo dos naturais para um certo grupo dentro dos reais, mas a função específica que vai do n para a raiz de n, né? Sim, na verdade, o que está em jogo para mim é como é que a gente consegue obter mais intuição sobre operações que estão descritas de um jeito muito geral. Então, eu acabei inventando alguns jeitos de baixar o nível de abstração e de trabalhar em paralelo com o jeito mais geral e com o jeito menos abstrato. Uhum. Agora, pergunta de leigo total. Oba, A setinha, como você mencionou, tipo, olha a diferença da setinha. A setinha que tem aquela risquinho rabinho. na esquerda e a setinha sem o risquinho, né? Sim. A, a, a convenção é baseada no quê? Quando é de um elemento para outro é daquele jeito e quando ela é, tipo, A convenção é nesse jeito tradicional de escrever funções aqui. Então, é muito comum a gente usar essa notação e aí a gente usa essa seta daqui sem o rabinho para falar de uma função indo desse conjunto nesse. Uhum. Quando se passar para categorias, vai ser um morfismo indo desse objeto nesse objeto daqui. E é comum a gente usar a seta com o rabinho para dizer esse objeto daqui vai nesse objeto daqui. Uhum. Então, para você calcular a imagem desse objeto daqui, você coloca um sinal de raiz quadrada em torno dele e calcula. Entendi. Tá? Então, não é uma convenção totalmente tirada do chapéu, não. Eu aproveitei a convenção usual de como as setas são usadas. Então, próximo passo, a gente vai passar a usar isso para categorias.
Lembra que aqui, quando eu estava desenhando a visão interna do conjunto N, eu desenhava um blob para falar dos objetos do conjunto N. Os elementos do conjunto N estão todos aqui dentro. E eu desenhava um blob para falar dos elementos desse conjunto R daqui. Uhum. Vou ser um pouco mais preguiçoso, eu não vou mais desenhar os blobs, eles vão ficar implícitos. Então, é como se eu tivesse um blob aqui. Se eu olhar dentro da categoria C, ela pode ter um bocado de coisa dentro, mas eu só estou interessado, por enquanto, em olhar para esses dois objetos da categoria C e esse morfismo entre eles, que eu estou chamando de G. E agora isso aqui não é mais uma função, que nem era no caso do anterior. Agora isso aqui é um funtor. E um funtor vai agir de dois jeitos. Ele vai levar esse objeto da categoria C nesse objeto da categoria D, sim, esse objeto nesse objeto e esse morfismo nesse morfismo. E o jeito de um funtor agir sobre objetos é totalmente diferente do jeito dele agir sobre morfismos. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter exemplos. E um outro detalhe é que, às vezes, quando a gente quer falar em separado da ação sobre objetos e da ação sobre morfismos de um funtor F, a gente vai chamar a ação sobre objetos de F0 e a ação sobre morfismos de F1. Tá? Então, de vez em quando, a gente vai usar essa distinção daqui. E agora tem uma outra ideia-chave, que é o seguinte. Se você pegar qualquer texto clássico de teoria de categorias, vocês vão ver que ele está cheio de expressões tipo esse aqui. Vamos escrever A vezes para o funtor que leva cada objeto B em A vezes B. E esse O era algo que eu achava fascinante, porque qualquer funtor, por exemplo, esse A vezes do exemplo, tem uma ação em objetos e uma ação em morfismos. E, além disso, ele tem que ter garantias ou demonstrações de que esse funtor respeita identidades e composições. Vou falar bem pouco disso agora. Eu estou mais interessado na ação em objetos e ação em morfismos. E quando a gente escreve o funtor desse jeito, a ação dele em objetos fica quase óbvia. Se a gente escrever A vezes B e a gente escrever um B aqui à direita, isso é o jeito clássico, como os livros de categorias costumam escrever a imagem desse objeto B pelo funtor A vezes. E aí é só a gente apagar os parênteses e a gente descobre que o objeto B vai nesse objeto daqui, que é um produto cartesiano. Uhum. Produtos cartesianos a gente já conhece. Só que a ação nos morfismos dele é algo bem mais complicado. E o que acontece é que, quando os livros dizem o funtor, fica implícito que o leitor deve ser capaz de descobrir por si mesmo qual é a ação em morfismos. Quer dizer, o leitor deve ser capaz de deduzir o sentido de A vezes B, isso aqui, para qualquer função f de B em C. E de descobrir que esse A vezes, que agora tem os componentes ação em objetos e ação em morfismos, respeita identidades e composições. Isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho lendo os livros. É como se a gente só soubesse o F0, que é a ação nos objetos, e o cara que está escrevendo o livro supõe que a gente sabe descobrir esse F1 daqui. A partir do F0, a gente sabe descobrir como é que um morfismo deve ser levado num outro morfismo. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Isso é algo que também não está explícito em lugar nenhum. Então, deixa eu ser um pouquinho mais detalhado no instante. Em algumas situações, a gente tem que ser bem explícito a respeito de como é que um funtor está funcionando. E um funtor, às vezes, vamos continuar usando esse exemplo daqui, ele vai ser uma quadrupla, ele vai ser uma lista de 4 coisas. Então, o funtor às vezes vai ser essa lista de 4 coisas daqui, que é a ação em objetos, a ação em morfismos, uma garantia de que ele respeita identidades e uma garantia de que ele respeita composições. Matemáticos costumam deixar essas coisas daqui num universo totalmente separado dessas coisas daqui. Isso aqui eles às vezes chamam de estrutura, isso aqui eles às vezes chamam de propriedades.
Mas, hoje em dia, é bem comum as pessoas usarem Proof Assistance ou coisas assim para formalizar demonstrações. E aí, quando você aprende a maquinaria que está por trás dos Proof Assistance, você vê que ela consegue botar no mesmo nível essas construções daqui e essas demonstrações daqui. Então, às vezes, eu acho conveniente dizer que um fluturama 4 UPLA e dizer, olha, eu sou uma das pessoas que acham que eu posso colocar isso aqui dentro da 4 UPLA. Simplesmente chamam isso aqui uma garantia ou uma demonstração de que o funtor respeita identidades, isso é uma garantia ou demonstração de que ele respeita morfismos. Então, voltando. Quando os livros dizem o funtor que leva cada objeto B em A vezes B, quer dizer, A vezes é o funtor que leva cada objeto B em A vezes B, ele está falando para um determinado leitor ideal. Se eu ainda não entendo direito que funtor é esse, é porque eu ainda não sou o leitor ideal, mas a sugestão que está implícita é que, à medida que eu me familiarizar mais com teorias de categorias, eu vou ser transformado de uma certa forma, eu vou aprender mais, vou ter mais prática, eu vou me transformar nesse leitor ideal. Eu vou me transformar numa pessoa que consegue inferir essa coisa daqui, a ação dos morfismos, a partir dessa coisa daqui, que é a ação dos objetos. E, além disso, eu vou conseguir verificar isso aqui também, e verificar essas últimas partes costuma ser bem fácil. Mas ninguém te explica direito como é que você passa daqui para cá. Ou seja, à medida que você se familiariza com teorias de categorias, você vira o leitor ideal, você vira uma pessoa que consegue definir funtores de um jeito muito compacto. Basta você dar o nome dele ou basta você dar a ação dos objetos e o resto fica óbvio. E as outras pessoas de teoria de categorias vão entender você. E então, eu achava isso. Na verdade, é aquele funtor, né? Como se você estivesse referindo a algo que o outro já conhece. Aquele funtor, aquele Os detalhes rápido. Sim. E eu achava isso fascinante, né? Porque isso te dá uma linguagem de comunicação que é muito compacta. Você deixa de ser obrigado a completar um montão de detalhes chatos. Você simplesmente diz, todo mundo de teoria de categorias sabe completar esses detalhes chatos, então vou fingir que eles são óbvios. E aí você também passa a ser capaz de fazer suas próprias contas pulando detalhes chatos, porque eles se tornam óbvios para você também. Bom, voltando, nesse slide eu começo repetindo a última frase do slide anterior. Eu queria virar uma pessoa dessas quando eu crescesse, só que eu também queria ser capaz de explicar os meus truques. Eu achava muito desonesto esse negócio de simplesmente dizer, treina muito e você vai descobrir como completar essas coisas sozinho. Também porque eu já tinha quebrado muito a cara estudando sozinho. Em muitas sessões tinha sido muito difícil fazer algo que, se as pessoas me ajudassem um pouquinho, eu resolvi em 5 minutos, eu estava puto com aquilo. Para resumir muito o que eu vou mostrar agora, o truque para inferir o significado dessa coisa misteriosa daqui é ligeiramente relacionado ao que o pessoal de linguagens funcionais, não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho de linguagens funcionais tipo Haskell, essas coisas assim, eles têm algoritmos para fazer isso, que a linguagem consegue deduzir tipos de determinadas coisas por si mesma, e o termo usado para esses algoritmos é type inference. Então, o que a gente tem que aprender é algo parecido com type inference, só que o termo mais adequado seria term inference, a gente vai ver isso nos próximos slides. E a gente vai fazer essa term inference de um jeito que ela parece uma busca de uma prova. A gente vai ter situações em que a gente quer provar uma determinada coisa a partir de uma determinada hipótese. E depois a gente vai fazer Curry Howard, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vai ter uma explicação bem bacana disso. Eu logo aprendi esse negócio, já ouvi falar, porque parece que é um pressuposto para umas coisas que eu queria estudar. Não sei se você também conhece essas coisas, Eduardo, sobre Ludix e Linear Logic. Sim, conheço. Mal, mas conheço. Pois é. Então, as coisas, né? Vocês conhecem Curry Howard, né? Eu não conheço, então eu sempre estou empacando lá para entender como é que funciona a tal da Ludix e da Linear Logic, do Girard.
Vou mostrar para vocês o caso que eu considero arquetipal, que é um caso básico em conjuntos que todas as ideias básicas de Gary Howard estão lá. Mas, assim, só para eu ver se estou acompanhando também, assim, porque eu estou querendo entender, Eduardo, também, assim, digamos assim, o projeto no qual você está pensando isso tudo, né? Me parece que tem muito a ver com, digamos assim, preencher uma certa, explicitar uma coisa que virou uma espécie de pressuposto que é importante, é útil, digamos assim, para a comunidade da teoria de categoria, que essas coisas estejam pressupostas, mas é ruim tanto para a compreensão quanto para a tradução disso para quem vem da computação, que essas coisas estejam todas implícitas e não tem digamos assim, Exatamente, eu quero de explicitação padrão. Tá aqui, eu quero ser capaz de explicar os truques que eu estou usando. E, inclusive, se eu for capaz de formalizar os meus truques, eu consigo aplicar eles em determinados casos difíceis, ou testar eles em casos difíceis. Bom, vamos ver isso na prática. Explicitar esses truques, na verdade, amplia a especificidade da linguagem que você está usando também, me parece, né? Explicitar não é só poder explicar o que já está implícito, o que todo mundo faz, mas uma vez que você tem isso, vira um novo formalismo que aumenta a especificidade do formalismo, ou não? Porque pelo que você está dizendo, você reaplica o que você aprendeu, explicando o que está implícito, e por reaplicar o que você aprendeu explicando o que está implícito, você chega a novos resultados. É meio que o que eu estou pensando. Exatamente. Então, aqui eu só vou falar de coisas relativamente básicas, mas se vocês quiserem, depois eu mostro outras situações que têm a ver até a ver com a parte de feixes que o Badiou usa no final dos livros dele. Então, deixa eu voltar para mostrar para vocês uma convenção diagramática nova. Vamos começar com esse desenho daqui da esquerda, que é uma visão. Aqui eu tenho o funtor A vezes. Eu escolhi um determinado conjunto A, por exemplo, o conjunto A é o conjunto que tem os números 10 e 20. E agora eu sei pegar qualquer outro conjunto, por exemplo, B, e formar o produto cartesiano dele com A. Então, aqui eu estou escrevendo o funtor de um jeito bem abstrato, eu estou dizendo que se eu abrir esse diagrama daqui e fizer o diagrama interno dele sem nenhum conhecimento do que o funtor A vezes faz, eu vou escrever ele desse jeito. Eu vou dizer que a ação dele nos objetos leva o conjunto B em isso aqui vezes B, e a ação dele, a mesma coisa aqui, e a ação dele em morfismos leva esse F em A vezes 1F. Lembrem que esse 1 quer dizer isso aqui é a ação sobre objetos. Então, isso é visão quando eu ainda não sei nada sobre o que o funtor A vezes está fazendo. Mas, repare que, nesse caso aqui, eu sei como é que ele funciona em objetos. Se eu pego um determinado conjunto B, o conjunto B é elevado no produto cartesiano dos dois conjuntos, A vezes B, que é algo que eu conheço bem. A questão é onde é que essa seta F está sendo elevada. E aí, repara, se esses dois diagramas aqui têm o mesmo formato, e esse diagrama à direita tem uma explicação do que o diagrama da esquerda está fazendo. Lembrem de vários slides atrás. Deixa eu encontrar aqui. E era mais adiante. Aqui. Então, lembrem que quando eu defini como é que essa seta com rabinho funciona, eu digo que o que eu vou escrever à direita dela é uma substitution instance do caso genérico. Então, se eu simplesmente pegasse esse caso genérico daqui e substituísse o n por 4, eu teria 4 vai em raiz de 4. Se, ao invés de escrever 4 vai em raiz de 4, eu estou escrevendo 4 vai em 2, que nem aqui, fica implícito, se a gente leva muito a sério essa parte em vermelho aqui, fica implícito que esse 2 daqui é uma substitution instance do raiz de 4. Ou seja, se quando eu calcular a raiz de 4, eu vou obter 2. Tá? Então, essa ideia, se eu levar ela ao extremo,
ela vai me servir para entender isso aqui. Lembra que eu estava dizendo que aqui à esquerda eu estava interpretando esse funtor daqui como quem ainda não sabe nada sobre o que ele faz, e que eu estou dissecando ele um pouco melhor. Eu estou dizendo, então, que essa expressão daqui, se eu calcular ela, o resultado dela vai ser A vezes B. Ou seja, eu estou dizendo isso aqui de cima. Eu estou definindo, eu posso interpretar isso aqui como uma definição, eu posso dizer que toda vez que eu escrever A vezes 0 e botar um conjunto aqui, o resultado tem que ser esse. Então, é assim que a ação nos objetos vai funcionar. Aqui eu tenho dois casos iguais, acontece a mesma coisa aqui e aqui. E se eu usar a mesma ideia para essa passagem daqui para cá, que é a mesma coisa que daqui para cá, eu estou dizendo que essa coisa daqui, que num primeiro momento é totalmente misteriosa, vai ser essa expressão daqui. Eu não sei como é que quem escreveu isso aí obteve, tá? Alguém está me afirmando que o significado natural para essa seta misteriosa daqui é essa expressão daqui em lambda cálculo. Então, agora vamos entender como é que isso funciona e entender um pouquinho de lambda cálculo e um pouquinho de Curry-Howard. Como é que eu descobri que... Como é que alguém descobriu que... Ih, tem alguma coisa esquisita aqui. Entendo? Ah, entendi. Não entendi nada. Não estou entendendo. Bom, deixa para lá. Estou com uma dúvida no Zoom, mas não vou resolvê-la agora. Então, repara, a gente quer o significado para essa coisa misteriosa daqui. No slide anterior, se o slide anterior fosse um texto de um livro, ficaria claro que quem escreveu estava nos dizendo que esse A vezes F, o resultado disso vai ser essa expressão daqui. Como é que quem escreveu aquilo deduziu isso? Então, vamos voltar um passo e vamos nos perguntar o seguinte: será que a gente consegue um significado preciso? Como é que a gente consegue um significado preciso para A vezes F, nesse diagrama aqui à direita? Então, repara que agora, nesse diagrama daqui à direita, eu não estou mais dizendo exatamente o que é o A vezes F em detalhes. Eu estou simplesmente dando o nome disso e eu estou fazendo que nem o MacLean. Estou dizendo, o leitor esperto vai saber descobrir o significado disso. Como é que a gente descobre o significado disso? Agora, deixa eu refrasear. Será que a gente tem um jeito natural aqui de construir uma função que merece esse nome daqui? Por enquanto, que a gente sabe dessa função é que ela é uma função desse conjunto nesse, e que ela, quando a gente for construir ela, na construção a gente pode usar essa função daqui. Então, é o que eu escrevi aqui, a gente vai tentar construir uma função desse conjunto nesse, e a gente pode usar isso aqui na construção. E a pergunta é, o que são construções naturais? E a resposta são lambda termos. Um dos melhores motivos para a gente aprender o básico de lambda cálculo é porque a gente aprende a escrever tudo que pode ser construído em matemática, a gente aprende que operações são mais básicas que outras, a gente aprende que determinadas operações que a gente fazia antes são mais arbitrárias, outras são mais básicas. Então, vamos tentar encontrar uma construção natural para essa seta daqui. Uma função daqui construída a partir disso. Então, esse slide aqui é um jeito de eu explicar o básico de Curry-Howard em um slide só. Curry-Howard nos permite passar entre lógica e conjuntos. Vamos primeiro ler isso aqui como se isso aqui fosse lógica. Então, no início, vocês vão fingir que esses colchetes aqui não existem, esses uns daqui não existem, tá? Esses daqui só vão passar a existir depois dessa barra daqui. Então, fingindo que os colchetes não existem, o que essa construção daqui está dizendo, o que essa demonstração aqui em dedução natural está dizendo é que se eu sei que P e Q é verdade, eu sei que Q é verdade. Se eu sei que Q é verdade e que implica R é verdade, eu sei que R é verdade. Se eu sei que P e Q é verdade, eu também sei que P é verdade. E se eu sei que P é verdade e que R é verdade, eu sei que P e R é verdade. Tá? Até aqui é fácil.
Uhum. Agora, no passo seguinte, reparem, para eu conseguir deduzir nessa árvore daqui, o P e R, desculpa, deixa eu refrasear. Essa árvore daqui de cima pode ser entendida como uma demonstração de P e R a partir de duas hipóteses. Essa hipótese aqui, que aparece em dois lugares, e essa hipótese aqui. Então, se eu for olhar a lista de hipóteses necessárias para chegar até aqui, uma das hipóteses é essa, duas cópias, e a outra das hipóteses é essa daqui. Uhum. E agora, nessa barra que está escrita com 1, aqui eu vou descarregar uma das hipóteses. Eu vou tirar ela da lista das hipóteses necessárias, porque eu vou enfiar ela à esquerda desse sinal daqui na conclusão. Esse é o tal do cut Então, do cut elimination? É isso? Não, o cut elimination é bem parecido com isso, mas tem a ver com você transformar uma árvore que tem operações tipo essa barra daqui. Não, peraí. Vamos imaginar que a gente tem uma árvore bem maior e que aqui à esquerda eu vou ter uma demonstração de P e Q a partir de várias hipóteses, R, S, T, etc. Digamos que essa árvore daqui tem um passo extra. Repara, se eu usar exatamente a mesma regra que eu usei aqui, nesse caso, eu vou conseguir chegar à conclusão de que P e R é verdade. Uhum. Cut elimination tem a ver com você transformar essa árvore daqui numa outra demonstração, uma outra árvore equivalente num determinado sentido. E essa transformação vai fazer o seguinte, ela vai pegar essa demonstração de P e Q e vai plugar essa demonstração aqui e aqui, duas cópias mesmo. Mas com isso a gente consegue se livrar dessa situação aqui, em que a gente primeiro introduziu o sinal nessa barra a gente introduziu a seta para a direita, introduziu a implicação e depois a gente eliminou a aplicação. Uhum. Se vocês quiserem, depois eu te mostro exatamente o capítulo de um livro maravilhoso do Girard, que é o Proofs and Types, esse GLT 89 aqui, que fala sobre isso e tem todos os desenhos. Legal. Tá? Então, isso aqui é uma árvore em lógica, e que a gente tem uma árvore que tem exatamente a mesma forma que a outra, só que ela está falando de conjuntos. Vamos supor que a gente conhece conjuntos A, B e C, tá? Uhum. Então, vamos supor que a gente escolheu, bom, já que eles são todos conhecidos, a gente consegue construir o conjunto A vezes B. Digamos que a gente escolheu um elemento desse conjunto. Esse elemento daqui vai ser um par, formado por um elemento de A e um elemento de B. Tá bom? Uhum. Então, esses dois pontos daqui como pertencem. Então, se eu sei um elemento que está dentro desse conjunto daqui, ele é um par, e eu consigo pegar o segundo componente do par. O segundo componente do par é um elemento de B. Tá bom? Uhum. E agora que eu tenho um elemento do conjunto B, eu consigo pegar essa função daqui, que é uma função do conjunto B no conjunto C, e aplicar essa função nesse cara daqui. E aí, o resultado que eu escrevo como F de π' de P, π' quer dizer segunda projeção e π quer dizer primeira projeção. Tá? Esse resultado daqui vai ser um cara do conjunto C. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que ao invés de pegar a segunda projeção, que nem eu fiz daqui para cá, eu vou pegar a primeira projeção. Então, vou pegar essa primeira componente do par P e vou pegar isso aqui e vou formar um par com as duas. Quando eu formar o par, o que eu tenho? Eu tenho um par no qual o primeiro componente é um elemento de A e a segunda componente é um elemento de C. Tá? Uhum. Esse par daqui é um cara que é um elemento desse produto cartesiano daqui. E agora, essa regra misteriosa daqui, que é a regra que descarrega uma hipótese, ela tem uma interpretação que é um pouquinho mais familiar. Não sei se é familiar para vocês, mas a ideia é que eu vou transformar essa construção toda daqui numa função que espera receber um elemento P desse conjunto daqui e retorna esse resultado daqui. Uhum. Isso é exatamente o lambda do lambda cálculo.
E essa função daqui vai ser uma função que vai de A vezes B em A vezes C. Tá? Então, o P sai da lista de variáveis livres, sai da lista de hipóteses necessárias para essa expressão fazer sentido, porque ele foi internalizado nesse lambda daqui. Tá? Isso é informação para caramba, mas eu acho que é o melhor jeito que eu encontrei até hoje de explicar as ideias básicas de lambda cálculo em um slide só. Uhum. Tá? Tudo bem? Então, digamos que a gente sabe fazer essa passagem entre lógica e lambda cálculo, ou seja, de lógica e conjuntos de funções. Se a gente sabe isso, lembrem que a gente estava querendo descobrir um jeito de construir essa função daqui a partir dessa função daqui. Se a gente traduzir isso para lógica, a gente consegue transformar isso, a nossa questão, em como é que a gente faz para encontrar uma demonstração de que, se eu sei que Q implica R, então eu sei que P e Q implica P e R. E aí tem uma convenção bem bacana em dedução natural, que é esse sistema que eu estou usando daqui, que é o seguinte, que é que a gente pode usar uma barra dupla para querer dizer que aqui tem vários passos, eu estou omitindo os detalhes, ou tem vários passos, os detalhes são óbvios. Então, repara, num primeiro momento eu quero encontrar uma demonstração que tem essa hipótese daqui, essa conclusão. Num primeiro momento eu posso fingir que ela é óbvia, nos livros de categorias, as pessoas fingem que isso é óbvio, e se eu expandir ela passo a passo, eu vou chegar nessa demonstração daqui, que o último passo dela é aquela coisa difícil de entender, que envolve descarga de hipóteses. E aí, se eu faço essa tradução daqui, se eu expando isso para cá, e eu agora traduzo tudo para funções de lambda cálculo, eu posso voltar para a minha questão original, que é, digamos que eu sei uma função f que vai de B em C. Como é que eu construo uma função que merece esse nome daqui? Por enquanto, o que eu sei sobre ela é que ela vai desse conjunto daqui nesse conjunto daqui. Tá? Uhum. Se eu expandir isso aqui exatamente do mesmo jeito de antes, claro que nesses slides eu estou supondo que a pessoa sabe um pouquinho de lógica, um pouquinho de Carey Howard, não sei o quê, eu vou obter essa construção daqui. Aí, se eu completar todos os detalhes dessa construção, eu vou descobrir que o que eu coloco aqui, como o elemento desse espaço de funções aqui, é exatamente essa expressão. Tá? Então, voltando. Lembrem que lá atrás, eu comecei numa situação em que quem tinha escrito isso aqui já sabia exatamente onde é que a função f ia, e dizia, a função f vai nessa expressão daqui. Depois eu disse, vamos recuar um passo, vamos supor que a gente conhece a função f, mas a gente ainda não conhece a função que merece esse nome daqui. Vamos tentar descobrir o significado para ela. Contei por alto, vocês não precisam digerir todos os detalhes agora, que usando esse método de passar para a lógica, a gente consegue descobrir que a função a vezes f tem que ser essa coisa complicada daqui. Então, isso é o que eu estou chamando de term inference. E tem a ver com proof search, que é você encontrar uma demonstração de uma determinada coisa. E pelo que eu entendi, de fato, tem a ver com esse projeto mais geral de diminuir o grau de abstração, que a gente sim, exatamente. Exatamente da onde você está tirando o que de cada conjunto para formar essa função ordenada ali do... Isso, não só isso, como eu estou tentando pegar essas ideias que já existem espalhadas por aí e transformar elas em algo que eu consigo ensinar para, por exemplo, alunos de segundo período, quando eu dou uma determinada optativa, na qual isso aqui entra. Então, eu quero transformar isso em algo mais acessível. Deixa eu falar um pouquinho de alguns truques que eu vou usar, que tem um jeito de... que tem a ver com o jeito de pronunciar as coisas. Repara que eu posso pronunciar essa árvore daqui da esquerda como querendo dizer o seguinte: se eu sei que Q implica R é verdade, então eu sei que P e Q implica P e R é verdade. Essa árvore da direita pode ser pronunciada da seguinte forma:
Se eu sei um elemento f de tipo B seta C, eu sei um elemento A vezes F desse espaço de funções aqui. Os espaços de funções que vão nesse conjunto, desse conjunto A vezes B, nesse conjunto daqui. E se eu apagar essa parte da esquerda, eu posso ser mais porco ainda. Eu posso dizer, se eu sei um elemento de B vezes C, eu sei um elemento de A vezes B, seta A vezes C, e eu não quero nem nomear eles por enquanto. Tá? Então, esse é esse último parágrafo. Às vezes, eu vou simplesmente usar o pronome indefinido se eu sei um elemento de tipo A vezes B e um elemento de A vezes... Então, eu sei um elemento de A vezes B, seta A vezes C. E os diagramas que eu vou mostrar para vocês para o lema de Yoneda, eles permitem esse tipo de pensamento que eu estou descrevendo acima. Em que eu muitas vezes vou construir coisas sem dar os nomes delas. E um truque que eu vou usar é que eu não vou ser muito... Matemáticos super estritos diriam, se você está obtendo um elemento, se você está pegando um elemento daqui, construindo um elemento aqui, você vai ter que provar que esse elemento que você construiu aqui é único. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou ser bem porco. Eu vou dizer, vamos supor que é único, ou é óbvio que ele é único, se vira. O tipo de diagrama que eu vou usar vai nos permitir brincar só com os tipos, dizer, se eu sei o elemento daqui, eu sei o elemento daqui, e deixar toda a parte de introduzir os termos, que são essas coisas daqui, à esquerda, dos dois pontos. Então, em cada coisinha dessas, eu chamo a parte da direita de tipo e a parte da esquerda de termo. E repara que nessa árvore daqui os termos vão crescendo. Daqui para cá ele cresceu um pouco, aqui eu juntei esses dois num termo maior ainda, aqui eu juntei esses dois num termo maior ainda, e aqui ele cresceu mais ainda porque eu acrescentei um lambda do início. Então, às vezes, dá um trabalhão a gente usar os termos explicitamente. E, às vezes, eu quero ser porco e dizer, é óbvio que isso daí existe e eu não quero escrever o termo agora. Tá? E o motivo pelo qual eu gostei desse diagrama do lema de Yoneda, quando eu encontrei ele, é que eu realmente conseguia reconstruir tudo de cabeça. Eu olhava para o diagrama e dizia, então eu sei o fundo tal, eu sei o fundo tal, eu sei qual é a transformação natural tal, e eu conseguia reconstruir de cabeça aquilo, simplesmente fazendo uns movimentos, dizendo, pega essa função, leva ela para cá, acompanha ela com isso, então a gente vai ter uma operação que transforma isso nisso, e isso exatamente funciona daqui, e aí para ter outra função faça outra coisa parecida, não sei o que lá. Então eu conseguia fazer tudo com movimentos. E eu achei que esse era um bom jeito de pensar e eu queria formalizar isso. Achei que era uma boa coisa para apresentar. Tem um outro tipo de waving hands ou sloppiness que eu posso fazer, mas eu não quero descrever ele agora. Então, esse slide aqui é sobre algo que eu não vou descrever. E agora deixa eu falar de algumas convenções diagramáticas extras. Gente, vocês estão bem? Vocês estão com overdose de informação? Oi? Não deu overdose ainda não. Tá dando bem. Tá. Então, mais uma convenção que eu vou usar, tá? De vez em quando eu vou querer ver a visão interna de uma transformação natural. Então, vamos supor que eu tenho duas categorias, C e D, e, repare, eu posso ter um montão de funtores entre essas duas categorias. Eu escolhi dois funtores e chamei eles de F e G. E agora eu quero, digamos que eu tenho uma determinada transformação natural T, de F para G. Como é que eu visualizo a visão interna disso? Então, repara, aqui está a visão externa, eu tenho os dois funtores e uma seta entre eles, e a convenção é que setas entre funtores são transformações naturais. E, normalmente, a gente desenharia essa transformação natural desse jeito aqui. Repara, eu não estou escrevendo as categorias, mas é como se isso aqui estivesse na categoria C
deixa eu fazer um boldface improvisado aqui, tudo isso aqui estivesse na categoria D. Então, tudo isso está na categoria C e tudo isso está na categoria D. O funtor F leva esse objeto nesse. Peraí. O funtor F leva esse objeto nesse, esse morfismo nesse. O funtor G leva esse objeto nesse e esse morfismo nesse. E o que a transformação natural faz é que ela leva esse objeto nesse morfismo aqui, esse objeto nesse morfismo aqui. E quando a gente tem a transformação natural, a gente consegue levar esse morfismo aqui, na categoria C, nesse quadrado aqui. Uhum. Isso aqui é dado pelo funtor F, isso é dado pelo funtor G, e essas duas setas aqui são dadas pela transformação natural. E esses quadrados aqui são obrigados a comutar para toda escolha de funtor que você coloque aqui. Eu vou escrever isso de um jeito um pouquinho mais compacto, eu não vou desenhar essas setas diagonais, e eu vou dizer que aqui eu vou botar meu input, eu dei esse morfismo daqui, tanto para o funtor F, quanto para o funtor G, quanto para a transformação natural, que é essa, e a partir dessa transformação natural e disso aqui, eu construí esse quadrado aqui, que tem que comutar. Tá? Uhum. E vai ter uma convenção extra, que é o seguinte, que é que quando isso aqui for um conjunto, repara, todo esse diagrama daqui está na mesma categoria. Se meus dois funtores, ao invés de irem de uma categoria C para uma categoria D qualquer, digamos que eles vão de uma categoria C para a categoria dos conjuntos. Se eles vão para a categoria dos conjuntos, essas quatro coisas aqui são objetos da categoria dos conjuntos, ou seja, são conjuntos. Uhum. E esses morfismos daqui são funções entre conjuntos. Então, tudo isso aqui são conjuntos e funções entre conjuntos. Então, às vezes, eu vou desenhar à direita uma visão interna desses conjuntos e funções entre conjuntos. E para desenhar essa função interna, eu vou escolher um elemento daqui, desse conjunto, vou chamar ele de x, e vou ver onde ele vai. Se eu escolher um x aqui, esse PA daqui leva ele num elemento desse conjunto daqui. Então, essa coisa daqui é um elemento daqui. Esse x vai, elevado por essa função daqui, nesse elemento daqui do conjunto FB. E se eu fizer as contas, esse elemento daqui é elevado nesse, esse elemento daqui é elevado nesse, e o que a comutatividade do diagrama está me dizendo é que esses dois resultados aqui têm que ser iguais. Sim. Então, isso eu acho bem bacana da gente ver o que uma transformação natural quer dizer. Então, quando alguém nos diz, existe uma transformação natural daqui para cá, uma das coisas que nos interessam é checar que esses quadrados daqui comutam. Uhum. E isso vai ser importante num determinado ponto do lema de Ionedo. E isso aqui é a coisa mais importante de todas. Tudo que a gente vai fazer no início de categorias, até a gente chegar em fechas, tem a ver com adjunções. Naquele artigo Planar Writing Algebras for Children, eu começo discutindo um diagrama desse na introdução. Eu digo que isso é o meu jeito preferido de falar de adjunções. Aliás, deixa eu confessar para vocês que eu adoro adjunções. Toda vez que eu preciso explicar categorias para alguém que saiba pouca matemática, na verdade, para alguém que saiba muita matemática também. Eu digo que a coisa mais importante são adjunções, e que a gente primeiro aprende adjunções, depois a gente aprende todo o resto. Eu dou um exemplo bem específico. Isso aqui é uma definição geral de uma adjunção. Para a gente definir uma adjunção, a gente começa com duas categorias, um funtor que vai de uma para outra, um funtor que vai da outra para uma. E aí a adjunção mesmo vai ser essa bijeção aqui no meio, que vai me dizer que para toda seta daqui eu consigo produzir uma seta aqui, e para toda seta aqui eu consigo produzir uma seta aqui. E essas duas operações são inversas uma da outra. Tá? Normalmente a gente apresenta isso com zilhões de detalhes, mas esse diagrama daqui é suficiente para a gente ter um bocado de intuição a respeito de como
como adjunções funcionam e é o suficiente para a gente poder estudar um montão de casos particulares. Uhum. Então, eu prefiro começar por esse caso particular aqui. Minhas duas categorias vão ser iguais, vão ser uma categoria bem familiar, que é a categoria dos conjuntos. Esse funtor que vai para a esquerda, ele vai ser um funtor que produz produto cartesiano para um determinado conjunto fixo. Vamos fingir que o conjunto C está fixo, tá? Uhum. Olhar o conjunto do que tem os elementos 10 e 20. Então, para quaisquer dois conjuntos aqui e uma função entre esses dois conjuntos aqui, eu consigo produzir essa seta daqui. O que ela faz? Se a gente olhar por dentro, um elemento daqui é um par formado por um elemento de A e um elemento de C. O que essa seta vai fazer é que ela pega esse par, ela aplica essa função no primeiro elemento do par, e obtém um elemento de B, e deixa o segundo elemento parado, não transforma o segundo elemento. Tá? Então, isso é o que a gente viu antes, só que agora a gente está vendo com muito menos detalhe. A gente está vendo de um nível um pouquinho mais alto. Uhum. E aqui a gente tem um segundo funtor, que eu também consigo explicar para vocês em 5 minutos, se vocês toparem esse nível de abstração, que é um funtor que pega funções de D para E e produz funções desse conjunto de funções daqui para esse conjunto de funções daqui. Então, normalmente, as pessoas escrevem conjuntos de funções desse jeito. Mas eu prefiro escrever desse jeito daqui, por um montão de motivos. Então, se eu estou escrevendo esse funtor daqui, e estou fingindo que ele é óbvio, estou fingindo que existe um funtor que leva cada D em C seta D. Repara, em princípio, eu só estou dizendo como é que ele age em objetos. Eu estou dizendo, ele é óbvio o suficiente para você conseguir descobrir como é que ele age em morfismos aqui. Uhum. E agora eu vou contar muito por alto para vocês como é que ele age em morfismos e como é que a gente consegue visualizar isso sem nem precisar fazer muitas contas extras. Como é que eu consigo... Bom, digamos que eu conheço uma função daqui para cá, essa, e eu agora quero produzir essa função daqui. Isso aqui é um conjunto, é o conjunto de todas as funções de C para D, isso aqui é o conjunto de todas as funções de C para E. Se eu olhar dentro dessas coisas, vamos fazer o seguinte. Vamos escolher uma função de C para D. Eu vou chamar ela de F. E vamos escolher uma função de D para E. Eu vou chamá-la de G. Onde é que essa função de C para D, que eu chamei de F, vai? E aí, olha para esse diagrama daqui. Eu posso pegar minha função F, desenhar ela aqui. Posso pegar minha função G, desenhar ela aqui. E posso obter essa composta daqui. Essa composta que a gente chama de G bola F. Tá? Então, a função F é elevada em G bola F. Beleza? Ficou bem um pouquinho, tá? Estou fingindo que tudo é óbvio, mas... sei lá. E a parte crucial da adjunção é o seguinte, é essa objeção daqui do meio. Então, deixa eu discutir com vocês como é que ela funciona. Essa objeção, ela tem que fazer o seguinte, toda vez que eu tenho uma função f, eu tenho que conseguir uma função g associada a ela, eu tenho que ter um jeito natural de produzir a g a partir da f, e um jeito natural de produzir a f a partir da g. Vamos ver os dois bem devagar. Digamos que essa função f daqui seja a função soma. Então, ela recebe um elemento B. Ela recebe um par formado por um elemento B e um elemento C, e ela retorna B mais C. E eu agora tenho que produzir uma função, a função G vai ser uma função que recebe um elemento B só, do conjunto Bzão, e produz uma função aqui. O que é essa função daqui?
Por enquanto, deixa eu escrever ela de um jeito meio abstrato, é só chamar ela de G de B, tá? O que acontece se eu der para essa função G de B o elemento de C? Repara, ela é uma função que vai do conjunto C para o conjunto D, então ela espera receber elementos de C e aí ela retorna elementos de D. Isso aqui é uma função, se eu der para ela um elemento C, ela me retorna B mais C. Então, essa função aqui à esquerda é uma função que está somando dois números, que ela recebe de uma vez só. Essa função da direita recebe um número e retorna uma outra função, que espera receber um outro número, e aí depois ela retorna a soma dos dois. Tá? Se você pega uma linguagem de programação moderna, tipo Haskell ou alguma coisa assim, esse jeito de traduzir uma função dessas para essa e vice-versa é muito básico na linguagem. Mas pessoas mais antigas que começaram programando em C ou algo do gênero acham meio de outro mundo esse negócio de ser fácil você construir funções novas. E isso é chamado de, na verdade, essa operação da direita aqui é chamada de currying. O seu nome vira um verbo é porque você realmente teve sucesso na vida, né? Currying. Aham. Tá? Então, eu adoro essa adjunção, porque é uma adjunção que dá para a gente explicar para pessoas que sabem muito pouco de categorias, muito pouco de matemática, inclusive, e a gente consegue ver um bocado de coisas de adjunções nesse caso particular, e eu digo, vamos começar entendendo determinadas operações no caso particular, e depois vamos ver como é que elas funcionam no caso geral. Depois vamos escrever tudo de um jeito mais abstrato, formalizar, etc. Deixa eu te dar um exemplo de coisas extras que a gente pode querer a partir daí. O que acontece se a gente pega um conjunto B, produz um conjunto B vezes C aqui, e aí, ao invés da gente escolher um conjunto D arbitrário, a gente coloca aqui o próprio B vezes C. Esse B vezes C vai ser levado em C, seta, B vezes C. Tá? Deixa eu falar isso. Então, aliás, espera aí, falta um passo. Eu comecei com esse B vezes C, coloquei B vezes C aqui e coloquei identidade aqui. Então, vamos pegar a identidade, vamos transpor ela para cá. Vamos usar essa operação que transforma ela nessa seta daqui. E essa seta daqui é B em B, desculpa, C vezes B vezes C. E eu costumo usar os sinais de bemol e sustenido para essas duas transposições daqui. Então, essa seta daqui é a identidade sostenida. E o que ela vai fazer? Ela é uma função que espera receber um elemento de B e retorna uma outra função que espera receber um elemento de C, e depois que ela tem esse B e esse C, ela retorna um par com B e o C. Tá bom? E como é que seria a função, a operação parecida para o outro lado? O que acontece se a gente começa com o elemento D? Ops. A gente começa com D, eu lembrei que o C está fixo, então do D a gente produziu uma função de C para D, aqui, errei. A gente escolheu um D, esse funtor para a direita produziu isso aqui, um espaço de funções. Ao invés da gente usar um B qualquer, a gente vai usar o próprio C, seta D, esse conjunto de funções daqui. A gente vai pegar a identidade daqui e a gente vai transpor ela para cá. Então, o que seria a identidade bemol? Deixa eu apagar. A identidade bemol, nesse caso, vai ser o seguinte. Deixa eu só lembrar a ordem. Ah, tá. C, seta, D.
vezes C. Então, essa identidade bemol daqui, a letra está horrível, tá? Eu estou desenhando com o dedo no tablet. Não, fica tranquilo que a gente, nas nossas reuniões a grafia costuma ser pior ainda. Beleza. Inclusive, você pode olhar lá no YouTube, todas as thumbnails são gráficos horrorosos que o Gabriel desenhou. Para mim, você está num nível superior já de gráfico. Tá, legal, legal. São horríveis. Então, o que seria essa operação daqui? Eu vou desenhar ela um pouquinho maior aqui à direita. Então, isso aqui é a identidade bemol. E vamos olhar ela por dentro. Como é que ela funcionaria? Repara, ela tem que receber uma função f e uma função c. Desculpa, um elemento desse conjunto daqui, produto cartesiano, vai ser um par formado por uma função f, uma função f e um elemento de c. E onde é que esse par vai? Tará, ele vai na função f aplicada na função c. Beleza? Então, essa operação daqui é o que a gente chama de evaluation. EV. Isso, inclusive, já deve ter aparecido nos capítulos do livro do Badiou que vocês leram. Já apareceu, ele muda a notação de tudo, mas... Sim, ele é meio bagunçado. Também acho que é uma questão interessante, porque ele tem uma preocupação didática com outras coisas, né? Então ele fica querendo mudar a notação para esclarecer, mas às vezes depois você não consegue se relocalizar no material da forma mais convencional. Então, tem um monte de construções bacanas que aparecem aqui, que são super fáceis de explicar nesse caso, e a gente primeiro aprende elas nesse caso particular e depois a gente generaliza para outros casos. Uhum. Eduardo, e por que você acha que os junctions são tão centrais assim para a compreensão? Assim, por que você acha que é o lugar para partir, como você falou? Eu acho que é legal para partir porque, primeiro, tem exemplos bem fáceis de adjunções. Segundo, se você entende esse diagrama daqui, Tá quebrando um pouquinho para mim. Eu não tô... Também acabou de travar para mim um pouquinho. Isso que é um funtor. Oi, então deixa eu testar. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está me ouvindo? Melhorou? Na hora que você falou, a primeira razão eu entendi. A segunda é que eu não entendi. Tá. Então, eu acho que isso aqui é legal porque isso nos dá vários exemplos práticos de funtores e uma objeção entre conjuntos de setas. Isso aqui é fácil de entender. E depois que a gente entende esse diagrama, a gente consegue pegar um monte de outra... Sempre na segunda razão quebra. Travou de novo. Não estou ouvindo. E pega sobre qualquer livro de categoria, vocês vão ver que eles têm um monte de exemplos importantíssimos. Uhum. Então, por mim, um dos jeitos mais legais da gente ver que algumas ideias de categorias têm muitos casos particulares interessantes. E assim, pelo que eu entendo, então, a junção é uma espécie de versão fraca da equivalência, né? Assim, ela me parece... Exatamente. Não sei se ela é sloppy no sentido que você falou, mas ela é, assim, tem menos... Isso. E o próximo passo é o seguinte, vários conceitos importantes vão aparecer com pedacinhos desse diagrama daqui. Por exemplo, tem uma coisa que até aparece a beça no livro do Badiou, e que cada vez ele desenha de um jeito diferente, e que hoje em dia tem um jeito canônico de desenhar isso, que é baseado no diagrama de adjunções, que é o que ele chama de setas universais. Todo mundo chama de setas universais. O exemplo canônico, para mim, de setas universais é essa coisa daqui. Então,
para mim, essa estruturazinha daqui é uma seta universal para esse funtor daqui. A definição geral é o seguinte, eu sempre esqueço a ordem que as pessoas escrevem isso, mas se não me engano é a seta eta, é uma seta universal para o funtor R e para os objetos A e B, sei lá, uma coisa assim. Depois a gente checa isso. Tem uns pedaços do MacLane, o Categories for the Working Mathematician, em que eu fiz os missing diagrams e aí eu mostro. Aliás, não, peraí, deixa eu fazer isso agora, que bacana. Putz, essa é a versão curtinha, eu não estou conseguindo acessar a versão que tem 9 páginas disso, não sei porquê. Ah, droga. Deixa eu ver se tem. Ah, tá aqui, sim. Então, vamos olhar para esse diagrama daqui. Isso aqui é exatamente um trecho do MacLane, mas sem os, que, como eu falei, não tem os diagramas. E aí ele diz o seguinte, se S é um funtor de D para C, que é a parte de baixo do diagrama, uma seta universal de C para S, repara, C está aqui e o funtor S está aqui. Então, uma seta universal disso para isso é um par RU, onde R é esse objeto e U é essa seta daqui, tal que blá, blá, blá. Então, a ordem é o seguinte, uma seta universal de C para S é um par RU. O meu jeito de decorar a ordem disso, eu achava impossível decorar a ordem. Então, agora eu penso que a ordem é 1, 2, 3, 4. Uma seta universal de C para S é um par RU. Beleza? E aí, vamos voltar para que onde eu estava antes. Um minuto. Então, a definição de seta universal, aqui eu vou ter que fazer meio falando e meio apontando para as coisas, tá? É o seguinte, essa seta daqui é universal quando, para toda escolha de uma seta de A para R belinha, estou chamando de F aqui, desculpa, para toda escolha de um objeto aqui, para que a partir do momento em que eu sei um objeto B, eu sei um objeto R belinha, e eu posso falar do conjunto de todas as setas daqui para cá. Então, para todo objeto belinha e para toda seta daqui para cá, vai existir uma única seta aqui que completa o diagrama, entre aspas. Quer dizer, se eu pego essa seta daqui, pego a imagem dela composta daqui, é exatamente a seta F original. Então, eu tenho o exemplo em que eu pego o trecho do MacLane e eu produzo o diagrama que falta, mas acho que vocês podem acreditar que para alguém que pensa muito diagramaticamente, isso aqui ajuda muito no texto. Parece que tem elementos demais no primeiro momento. E aí aqui a gente tem um meu caso favorito disso para apresentar para principiantes, que é o seguinte, vamos pensar num funtor C seta. Esse funtor C seta é exatamente o funtor que aparece aqui. Eu mudei a notação um pouquinho, tá? Eu coloquei C seta sublinhado, mas aqui ele aparece como C seta sem o sublinhado depois. Então, estou falando desse funtor daqui. Então, uma seta universal de B para esse funtor daqui é esse par daqui. Um exemplo de seta universal desse objeto para esse funtor é o par formado por esse objeto daqui e essa seta daqui. E o que é essa seta daqui? É uma operação que eu já discuti com vocês. É a operação que primeiro espera receber um B, depois retorna uma função que espera receber um C, e aí depois retorna
Depois que ela recebeu o B e o C, ela retorna um par formado pelo B e o C. Tá? Então, isso aqui é uma seta fácil de entender. E não é muito difícil a gente checar que essa propriedade aqui dos universais funciona. Para toda escolha de um conjunto D e para toda seta de B para C seta D, a gente vai existir uma única seta daqui para cá que completa o diagrama. E repara que isso que eu estou falando, isso que eu estou discutindo com vocês agora, é exatamente uma coisa que aparecia no diagrama daqui. Eu começo com uma seta daqui e eu transformo ela numa seta daqui. Começo com essa seta e produzo essa seta daqui. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa notação daqui, que tem uns quantificadores, uns para todos, uns existes, etc. Quando eu comecei a estudar categorias, tinha uns pouquinhos livros de categorias na biblioteca da universidade, não existia muito esse negócio de internet, era impossível baixar livros piratas. E num dos livros que tinha lá, tinha um artigo fascinante, um artigo de, sei lá, 5 páginas só, de 1976, de um cara chamado Peter Fried, e ele discutia uma determinada linguagem, uma linguagem diagramática que ele escrevia desse jeito. E essa linguagem queria dizer o seguinte, ele conseguia expressar um montão de coisas nessa linguagem, e esse aqui como é que é a definição de equalizadores na linguagem dele. E aí ele diz o seguinte, essa estrutura daqui de baixo é um equalizador, se para toda a extensão desse diagrama daqui para esse diagrama daqui, ou seja, eu escolhi um objeto e escolhi uma seta aqui, existe uma única extensão desse diagrama daqui para esse. Repara que quando eu passei para cá, eu acrescentei uma seta aqui, e um dos truques que o Fried usa é que ele vai supor que em toda extensão tudo comuta, e isso deixa os enunciados muito mais curtos. Então, quando ele diz existe uma única extensão desse diagrama para cá, fica implícito que essa seta nova daqui, quando a gente compõe com essa seta horizontal, ela tem que dar essa seta que foi escolhida nesse momento. Uhum. Isso é mágico. Milhões de definições de teorias de categorias ficam muito mais curtas desse jeito e eu comecei a pensar desse jeito. Só que, às vezes, eu me embolava na hora de fazer várias cópias. Então, eu fiz uma alteração dessa linguagem na qual, ao invés de eu fazer várias cópias do diagrama, eu colocava quantificadores e eu colocava numerozinhos indicando a ordem deles. Então, aqui eu tenho uma situação maior ainda, quer dizer, um caso maior ainda, em que eu começo com um diagrama sem nada e digo, para toda escolha de uma seta aqui, de uma seta aqui e uma seta aqui, vai existir uma seta, um objeto aqui e uma seta aqui, tal que para toda seta daqui para cá, existe uma única seta daqui para cá. E isso é um jeito super compacto de dizer que uma categoria tem todos os equalizadores. Provavelmente vocês não lembram o que é um equalizador, mas deixa eu mostrar para vocês o que é um equalizador na categoria dos conjuntos. Se a gente pega dois conjuntos, A e B, e duas setas entre eles, essa estrelinha aqui no meio, isso aqui é um G, tá? Uhum. Essa estrelinha aqui no meio quer dizer que esse diagraminha daqui não precisa comutar. O default da notação do Fried é que tudo comuta e você põe estrelinhas dos poucos casos em que as coisas não precisam comutar. Então, deixa eu só voltar para explicar isso. O que são equalizadores na categoria dos conjuntos? O equalizador dessas duas setas, um equalizador para essas duas setas, pode ser construído desse jeito. O conjunto de todos os elementos de Azinho, tal que F, todos os elementos Azinho de Azão, tal que F de Azinho, igual a G de Azinho. E aí, deixa eu chamar esse equalizador de E. E é razoavelmente fácil a gente checar que toda vez que a gente escolhe um conjunto C daqui e uma seta H aqui, se essas duas compostas são iguais, isso quer dizer, se a gente escreve tudo do jeito burocrático de sempre, quer dizer F bola H igual a G
bola H. Então, se isso aqui acontece, a gente consegue fatorar essa seta daqui por esse conjunto, por esse subconjunto do conjunto A. Tá? Então, imagino que vocês tenham visto isso, mas com outra notação. Sim. O Badiou tem isso lá no Mathematics of Transcendental, é uma das primeiras coisas, né? Sim, ele fala de equalizadores, produtos e coisas assim, pullbacks, não sei o que lá. Pullback, exatamente. Pullback, produtos, equalizadores. Mas ele fala de um jeito meio abstrato, e eu acho bem melhor a gente entender isso, começando por exemplos concretos. Oi? Eu acho que ele conta com a composição das setas para a gente entender mais ou menos do que se trata, mas não abre muito a caixa preta. Tá. Então, lembrem que eu mencionei um artigo que eu fiz chamado Planar Hutton Algebras for Children. Eu tenho trabalhado em várias coisas que têm o for children no título. E um dos truques de fazer as coisas for children é a gente fazer em paralelo, no caso abstrato e no caso menos abstrato. E aí, um jeito de a gente ensinar equalizadores for children, nesse sentido, a gente fazer em paralelo a definição abstrata e essa definição menos abstrata daqui, a gente verificar que isso tem equalizador. Para mim, isso dá uma certa intuição a respeito de como as coisas funcionam. Então, essa notação daqui, eu uso a beça e eu comecei a ver que era muito comum eu usar para todo... Era muito comum eu ter para todo existe, e eu vi que era mais fácil entender as coisas se eu imaginasse que esse para todo existe era uma operação que para toda seta desse tipo produz uma seta desse tipo. E eu comecei a desenhar essas operações que traduzem setas em outras setas como setas entre setas. E de repente tudo ficou muito mais fácil. Então esse é um exemplo no qual uma determinada operação complicada virou uma seta entre setas num diagrama. Tá? E funtores também vão ser setas entre setas. Por exemplo, esse funtor daqui, que leva as funções de x para y em funções desse conjunto de funções para esse conjunto de funções daqui, a ação dele em morfismos pode ser escrita como essa seta daqui, essa seta aqui do meio. E o lance é que se eu escrever tudo isso aqui numa linha, isso aqui vai ser essa seta do meio, uma seta que leva setas de x para y em setas de a seta x para a seta y. E isso aqui parece com lógica. Isso aqui é bem fácil a gente ver em lógica que x implica y, implica a implica x, implica a implica y. Então, uma espécie de Curry-Howard. Parecia que várias ideias de categorias podiam ser traduzidas para lógica, de um jeito parecido com isso aqui. E eu comecei a tentar... É como se transformasse o morfismo em uma noção fraca de implicação, né? Mais solta. Isso, exatamente. E eu fiquei tão empolgado por isso que eu comecei a procurar uma espécie de sistema de dedução que representasse formalmente como é que eu estava fazendo essas contas aqui de cabeça. Contas no sentido de um dos tipos de sloppiness que eu falei lá em cima. Deixa eu encontrar onde está. Aqui, esse tipo. Se eu sei um elemento desse tipo daqui, eu sei um elemento desse tipo daqui. E eu deixo para nomear tudo depois. E eu fiquei meio obcecado por esse sistema durante uns anos, mas eu não consegui terminar de formalizar ele na época. Vários anos depois eu consegui fazer ele funcionar mesmo meio quebrado, e uma parte daquele meu artigo da Arct é sobre isso. Sobre como fazer o sistema quebrado funcionar e sobre como usar determinadas coisas como esqueletos de demonstrações. Então,
deixa eu só falar um pouquinho mais sobre detalhes desses diagramas. Uma das coisas da minha wishlist para diagramas que faltam é o seguinte: os diagramas têm que me ajudar a dizer os tipos das coisas. Nesse diagrama daqui, eu começo com essa parte daqui de baixo, duas categorias e um funtório entre elas, e aí aqui eu tenho dois objetos da categoria B e um morfismo entre eles, aqui eu tenho objetos da categoria A. Então, do jeito como os livros escrevem tudo isso, eles têm que dizer para todo objeto B', do conjunto de objetos da categoria B, para todo B' que está aqui, que é um objeto da categoria B, existe, para toda função f indo desse objeto para esse, existe um único g indo desse objeto para esse, tal que a coisa comuta. Se eu tenho um diagrama para me ajudar, eu não preciso escrever esses tipos todos, eles ficam implícitos a partir do diagrama. Então, eu consigo escrever as coisas desse jeito. Eu consigo dizer, nesse diagrama daqui, para todo objeto B', para toda função f, existe um único g, tal que isso aqui acontece. Tá? E aí as definições que me pareciam complicadas demais, mas que eu queria aprender, começaram a ficar mais manuseáveis. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu entendo a resposta, mas assim, só por intuição vaga. Tem uma relação entre esse projeto seu, essa sua intuição e essa coisa de homotopy type theory? Sim, repara que aqui eu estou falando, eu estou inclusive usando o sinal de 2 pontos, tá? Que é o sinal que a gente usa muito em teoria de tipos. Eu estou dizendo para todo objeto tal, do tipo tal, para todo objeto tal, do tipo tal, é não sei o quê. Tudo que eu estou fazendo aqui é tipado. O que eu estou fazendo aqui pode ser formalizado numa teoria de tipos e o homotopy type theory é uma teoria de tipos que, mesmo que ela tenha muita coisa que a gente não quer usar agora, se você ler os primeiros capítulos daquele livrão de homotopy type theory, tem as melhores explicações que eu já vi para várias coisas de teorias de tipos. Então, no mínimo, é algo que eu digo para todo mundo: olha, leia os primeiros capítulos disso, que isso é maravilhoso, é incrível. Qual que é o livro? Oi? Qual que é esse livro, no caso? Do Homotopy Type Theory. O livro chama-se mesmo, né? Essa referência deles. Deixa eu ver se ele está nas referências do final, só um instantinho. Sim, está aqui, ó. Ele é isso. Esse bip foi porque alguém caiu e está offline? Ou está todo mundo aí? Estou aqui. Estou aqui. Tá, beleza. Então, reparem que dá para baixar o PDF dele, sem precisar ser versão pirata. O livro do Girard ali. Sim. Então, a graça é que esses diagramas podem ser traduzidos para proposições. Se eu simplesmente tenho esse diagrama daqui, eu consigo traduzir ele para essa proposição daqui, que é para todo B', para todo F, existe um único G, tal que o diagrama todo comuta, e o diagrama todo comuta explica aqui. E se a gente usar as convenções de type theory, a gente vai ver também que eu preciso primeiro fazer o para todo B', só depois que eu tiver o B' definido, eu consigo falar do objeto R', e aí eu consigo falar da seta F, porque ela tem que ir do objeto A para o objeto R'. Tá? Então, é como se isso aqui fosse traduzível em matemática formalizada em teoria de tipos. Entendi. Então, esse passo que você estava interessado em dar, de aproximar da tipificação para a computação, proof assistance e tal, fica mais visível, né? Exatamente. Eu já quase tenho todas as autorizações para usar essa linguagem diagramática como algo totalmente formal.
Ainda não está totalmente formalizada, mas já está no caminho e eu já tenho motivação suficiente para ela. Lembrem que lá no início eu disse que eu ia querer primeiro definir o que são Missing Diagrams, depois formalizar eles em definições e tipos. Aqui a gente está em teoria de tipos. Isso aqui pode ser feito em Homotopy Type Theory, se a gente quiser. Só que usar uma teoria de tipos um pouquinho diferente que pode ser formalizada numa linguagem de programação chamada Idris. Mas é muito parecido. Então, a gente está aqui. Tem aquela outra convenção da linguagem do Freud, que me permite expressar as coisas de um jeito bem curto, que é que na linguagem do Freud, toda vez que eu estendo um diagrama para um diagrama com um pouquinho mais de coisa, o default é que tudo comute. Então, eu posso formalizar esse diagrama todo daqui, dessa forma daqui. Ele simplesmente diz que para todo B', para todo F, existe um único G', tal que F é igual a essa composta daqui. Então, o que o Freud faz é, tipo assim, ele codifica no próprio diagrama que ele vai comutar, e ele só diz quando não, na exceção, né? Exatamente. Então, a informação já está embutida ali, na verdade. Exatamente. Entendi. É uma constraint, assim, para diagramação em geral. Isso. E aí, se eu for omitindo, que é óbvio, eu posso passar dessa coisa daqui que tem duas linhas, que termina com F igual a essa composta, para simplesmente isso aqui, que não tem a parte final, porque fica implícito que esse existe um único G, quer dizer, existe um único G tal que tudo comuta. Já que eu consigo inferir, já que eu consigo extrair esses B' e F do diagrama, porque tanto B' quanto F tem um para-todo no diagrama, eu posso simplesmente botar uma lacuna aqui. Para todas as coisas que estão marcadas com para-todo no diagrama, existe um único, era para ser um existe um único aqui, tá? Existe uma coisa que está marcada com existe um único no diagrama, tal que tudo comuta. E já que eu já cheguei nisso aqui, eu posso também omitir essa parte daqui, que é óbvia, e dizer que eu não preciso de mais informação nenhuma. Esse diagrama daqui se basta. Se eu extrair dele a proposição associada a ele, ele já é uma proposição que eu queria. Na verdade, essa proposição é uma propriedade. A ideia é a seta eta é uma seta universal quando essa propriedade daqui vale. Então, a gente é usado esse diagrama de definição de universalidade. Com essas convenções todas, e com mais um detalhezinho que eu não expliquei, que é como é que a gente consegue passar de um diagrama desses e ir apagando as coisas dele aos poucos para chegar nos objetos iniciais. Isso eu quero fazer figura, mas ainda não fiz. Então, se a gente lê esse diagrama daqui do jeito default, esse diagrama daqui vira essa proposição daqui. Então, esse diagrama daqui é realmente um esqueleto para uma determinada afirmação, para uma determinada proposição. Tá? Então, a linguagem diagramática já está bastante, razoavelmente formal. Eu estava procurando pessoas que usassem algumas dessas convenções nos diagramas delas, e eu descobri que duas pessoas que têm textos básicos de categorias que estão disponíveis na rede livremente, o Leinster e o Perrone, usam algumas dessas convenções. Não todas, mas eu quero, em algum momento, criar a coragem e falar com eles e descobrir onde é que eles aprenderam isso, porque eu ficava com a impressão de que quem estudava em lugares que tinham cursos de categorias e quem interagia com outros categoristas mais velhos aprendia um bocado disso, fazia parte da cultura oral da área. Eu não consegui aprender quase nada disso. Eu passei minha vida inteira isolado, exceto por um pedacinho do doutorado. Eu consegui uma bolsa sanduíche em 2002. Então, eu me sinto um outsider que teve pouquíssimo acesso à cultura oral da área e tem que ficar descobrindo como é que as pessoas de categoria funcionam, que nem arqueólogos que têm que aprender como ler cuneiforme para descobrir como é que as pessoas funcionavam na Síria, sabe?
Ah, e tem uma coisa meio arqueológica mesmo, né, na sua proposta. Sim, aham. Então, agora que eu já mostrei para vocês como é que a linguagem diagramática funciona, eu posso mostrar bem brevemente como é que é o lema de Ionedo. Eu vou provar o que a gente chama de lema de Ionedo em 3 partes. Essa primeira parte daqui, eu às vezes desenho ela com uma seta assim, dizendo que a partir do gama eu consigo produzir o T, e a partir do T eu consigo produzir o gama. Às vezes eu omito essa seta. E às vezes eu escrevo também que aqui tem uma categoria C e aqui uma categoria A, e às vezes eu omito a seta do meio. Uhum. O primeiro lema de Ioneda, para mim, é isso aqui, que ninguém chama de lema. As pessoas chamam, fingem que são, as pessoas em geral começam demonstrando ele desse jeito daqui, mas eu prefiro começar daqui da esquerda. E eu considero que isso aqui é um esqueleto para o lema de Ioneda, porque essa parte de cima é bem fácil de entender, e essa parte de baixo, ela tem um funtor aqui, outro funtor aqui. Num primeiro momento, a gente não sabe que funtores são esses, mas a gente consegue descobrir que funtores são esses a partir do nome deles. Então, existe um único funtor que merece esse nome daqui e é fácil construir ele. Existe um único funtor que merece esse nome daqui e é fácil construir ele. A partir do momento que a gente tem 2 funtores, a gente consegue falar das transformações naturais indo de um para o outro. E existe um único jeito natural de pegar essa seta daqui de cima, gama, e produzir o T. Milagrosamente, se eu tenho T, eu consigo produzir um gama. E eu consigo ver que essas 2 operações são inversas. Na verdade, isso não é fácil, tá? Isso, se a gente for olhar todos os detalhes, isso dá uma página e meia. Mas é como se isso aqui fosse exatamente o esqueleto dessa página e meia. A partir dessa coisinha daqui, só, eu consigo extrair todo o resto. Então, isso aqui me serve para lembrar o lema de Ioneda, e hoje em dia eu consigo reconstruir esse diagrama de memória muito rápido. Então, a partir disso aqui, que eu chamo de Ioneda zero, eu posso conseguir uma versão, especializar ele, pego esse caso particular e transformo isso daqui. Nesse caso daqui, a categoria onde esses caras moram é a categoria dos conjuntos. Então, eu posso especializar esse objeto A para um determinado objeto específico da categoria dos conjuntos, que é o conjunto com um elemento só. E aí eu vou conseguir também... Bom, reparem, esse A daqui também aparece aqui. Então, quando eu fiz essa especialização daqui para cá, eu transformei esse 1 em 1. 1 é o conjunto com o elemento. E aí eu consigo também produzir essa parte de baixo do triângulo. E o que o lema de Ioneda oficial diz é que existe uma bijeção entre essas setas daqui e essas transformações naturais daqui. E antes de ter esse diagrama, eu simplesmente não consegui lembrar de jeito nenhum o lema de Ioneda. Ele era grande demais para minha cabeça. Agora não é mais, e agora tudo que é relacionado ao lema de Ioneda, eu começo desenhando desse jeito e, num instante, eu consigo organizar todos os elementos. E aí, às vezes, as pessoas fazem esse corolário do lema de Ioneda. No qual, ao invés de usar o funtor R, eu uso o funtor B seta. E aí a gente obtém isso aqui, a gente obtém uma bijeção entre essas setas e essas transformações naturais daqui. E isso é o que a gente chama de Ioneda embedding. Então, isso aí são os esqueletos. Eu estou dizendo que o cara da esquerda é um lema obscuro de adjunções. Uhum. Isso aqui. Isso aqui que todo mundo chama de lema de Ioneda. Isso aqui que todo mundo chama de Ioneda embedding. E aqui embaixo eu estou simplesmente traduzindo os 3 para uma notação um pouquinho mais familiar para categoristas. Aí aqui tem uma parte que eu provavelmente vou deletar vários slides, porque são coisas que eu já apresentei antes. Uhum. E aqui tem uma seção grande na qual a gente vê todos os detalhes. A gente vê como é que
para descobrir a definição desse funtor daqui. Quer dizer, como é que a gente vai descobrir a definição desse funtor e a definição desse? Aí a gente vai fazer isso passo a passo. Nessa figura daqui eu descubro qual é o funtor que merece esse nome e qual o funtor que merece esse nome, e eu descubro direitinho qual a definição deles. Acho melhor não dar os detalhes agora. E aí, logo depois, eu descubro qual é a tal da transformação natural, em 2 slides. Eu checo que a tal da transformação natural realmente é uma transformação natural, usando um diagrama que eu mencionei lá no início. E depois, eu volto para a ideia de que se eu sabia essa seta daqui, eu sei uma transformação natural daqui. Ou seja, esse gama induz uma transformação natural aqui. Essa parte aqui é toda a tradução do lema de Yoneda para uma teoria de tipos, ou pelo lambda cálculo. Repara que, nesse trecho aqui, por exemplo, eu estou dizendo que o funtor que tem esse nome engraçado é um funtor que vai da categoria C para a categoria dos conjuntos. Espera aí, deixa eu ler com vocês para o início. Deixa eu ler com vocês desde o início. O objeto A, esse objeto aqui, é um objeto de uma categoria A, boldface, que eu não estou escrevendo. Não estou escrevendo aquela seta que costuma ficar aqui no meio. Esse objeto C daqui é um objeto da categoria C, boldface. Esse funtor R aqui é um funtor da categoria A na categoria C. Esse gama daqui é uma seta daqui para cá. Quando eu escrevo tudo desse jeito, eu estou meio que dizendo, esse A daqui é um objeto qualquer dessa categoria, esse C é um objeto qualquer dessa categoria, esse R é um funtor qualquer entre essas duas categorias, esse gama é uma seta qualquer daqui para cá. E aí agora eu vou definir o funtor C seta, ou C seta lacuna. E nesse caso aqui eu não vou dizer que ele é simplesmente um funtor qualquer dessa categoria, eu vou dizer quem ele é. Eu vou dizer qual é a ação dele em objetos e vou dizer qual é a ação dele em morfismos. Reparem que isso aqui é gritantemente a notação de lambda cálculo, né? Então, eu realmente estou numa type theory aqui. Aqui é a mesma coisa, eu defini quem são. O funtor é A seta R lacuna, que é esse aqui. Primeiro eu vou dizer de que categoria ele vai, entre que duas categorias ele opera, ele vai da categoria C para a categoria dos conjuntos. Aqui eu digo qual é a definição dele em objetos. Aqui eu digo qual é a definição dele em morfismos. E tudo isso eu tive nas figuras anteriores, em que para descobrir qual era esse funtor daqui, eu fazia a versão interna dele, fazia o diagrama interno dele e descobria que a seta deve ser essa seta daqui. Mesma coisa para esse. Então, o meu modo de completar essas definições passou por diagramas internos. E aí, tem esse último passo, no qual eu digo, lembra que essa seta T induz uma transformação natural aqui. Eu também deduzi como é que a partir dessa seta daqui eu produzo essa transformação natural. Eu estou indo bem rápido, porque acho que ninguém aguenta ver os detalhes agora e eu também não aguento mostrar, tá bom? Não, claro, a gente descobriu muita coisa. Muita mesmo. E aí, a gente também pode fazer o inverso. Eu tinha dito que havia uma bijeção entre setas desse tipo e transformações naturais desse tipo. Agora eu posso fazer o inverso. Se eu sei uma transformação natural desse tipo, eu consigo produzir uma seta dessas. A definição é essa. Então, eu tenho uma operação que pega um gama e produz um T, uma operação que pega um T e produz um gama. Não é tão óbvio assim que elas sejam inversas. E a gente tem que checar que elas são inversas uma da outra. E aí, eu explico aqui como é que a gente faz essa checagem.
Isso também é uma coisa que nos livros leva meia página de fórmulas complicadas. A gente tem que checar aqui. Se a gente começa com gama, depois começa com gama, aí obtém o T, aí depois volta para o gama, a gente chega no mesmo gama original. Isso é bem fácil. E o contrário é mais difícil. Se a gente começa com uma transformação natural aqui, obtém o gama, obtém uma outra transformação natural, estou chamando por esse nome aqui, a gente chega na transformação natural original. Isso é um trabalhão. Isso é a parte fácil. E a outra parte precisa de uns diagramas extras. E aí, a partir daqui, eu começo a desenhar as medições. E no meu primeiro modo de apresentar o lema de Ioneda, eu primeiro fazia isso, depois eu começava a comparar anotações e depois discutia um outro tipo de sloppiness. E aí, a partir daqui, o resto é uma bagunça. Tá? Então, é isso por enquanto. Pô, cara, muito legal, viu? Poxa, obrigadão por ter a disposição também de passar por isso tudo com a gente aí. Eu sei que... Ainda mais depois de ontem, né? Eu fiquei de aparecer, ontem eu tive umas emergências aí, não pude aparecer, estava exausto de noite, então, mas brigadaço mesmo, muita generosidade. Vocês gravaram a apresentação? Sim, sim. Sim? Oba! Se quiser, eu passo. Legal. Agora a gente pode chamar as outras pessoas que estão interessadas em Badiou e eu posso começar a ler o Badiou com vocês e decifrar as partes mais difíceis. Acho legal.